e equilibrando os nossos pensamentos, a nossa respiração, mentalizando com mais alto. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em prece, para que possamos alcançar um pouco mais do conhecimento que o plano espiritual nos entrega com muito amor, com muita benevolência. E aproveitemos esse momento para refletir sobre o nosso crescimento espiritual, sobre os nossos passos, sobre a razão que estamos aqui. E é nessa sintonia que eu peço ao Pai que derrame uma chuva de bênçãos em todos dessa sala, em todos os familiares dos que estão aqui, em todas aquelas pessoas que nós vibrarmos e que nós lembrarmos agora, individualmente ou coletivamente, que todos e todas sejam abraçadas e abraçados pelas bênçãos do Pai Maior. Que assim seja, ó Pai. Boa noite a todos e a todas. Que alegria estar aqui com vocês, para a gente compartilhar um pouquinho de um assunto bem tranquilo, né? Nós vamos falar um pouquinho, né, a introdução à reforma íntima. Só a introdução já vai dar pano para a manga, com certeza, né? E porque eu até brinquei ontem na nossa turma do segundo ano que falar da reforma íntima em 20 minutos é um desafio, né? Então, eu trouxe um pouco para vocês aqui, para nós todos, né? Desse conhecimento que tanto nos é útil, né? Então, em primeiro lugar, o que é a reforma íntima? Deixa eu ver aqui. Foi. Então, a primeira coisa é que a reforma íntima é o renovar das esperanças interiores, né? Então, é quando a gente se renova, quando a gente enxerga a nossa capacidade de melhoria, né? Quando a gente sai aí do casulo, né? É o esforço que nós fazemos para tornarmos melhores. Então, aquela busca constante de ser melhor amanhã do que nós fomos hoje, não é? É o fortalecimento da fé, do nosso amor, é a busca pelo perdão e é o cultivo dos sentimentos positivos. A reforma íntima me parece algo muito bom, né? E baseia-se justamente nos ensinamentos de Jesus. Então, a reforma íntima é essa passagem, primeiro, da compreensão que nós podemos avançar um pouco mais, é o esforço que nós fazemos para essa melhoria, e é o fortalecimento de tudo isso que nós temos dentro de nós, da fé, do amor e a busca desse perdão. Mas por que a gente tem que buscar a reforma íntima afinal? Por que a gente não segue simplesmente o nosso plano reencarnatório, cumprindo os nossos desígnios, né, e desencarnamos e aí a gente vê o que aconteceu, né? Na verdade, a primeira coisa que é importante é que a reforma íntima é o equilíbrio para que a gente consiga enfrentar os desafios dessa caminhada no plano físico. Porque no plano material, os acontecimentos, os desafios são muito diferentes daqueles que nós teorizamos quando nós traçamos o nosso plano reencarnatório, ou mais, quando nós recebemos esse plano reencarnatório e aceitamos, né? Porque muitas vezes nós não temos a capacidade nem o merecimento de desenharmos esse caminho por inteiro, né? Nós temos que, às vezes, receber um plano reencarnatório e entender que ele vai ser útil para nós. O livre-arbítrio pode ser o nosso companheiro ou pode ser o nosso inimigo na busca dessa reforma íntima, ou seja, nós podemos optar pelos caminhos que nós vamos seguir, mas nós temos que ter a consciência que um caminho pode ser mais longo do que o outro, que um caminho pode ser mais espinhoso que o outro, que um caminho pode ser mais desafiador que o outro. Então, nós podemos escolher, não é? Agora, a escolha vai depender do que a gente faz com ela. Tudo depende do uso que nós fazemos desse livre-arbítrio, né? Que foi o que eu disse anteriormente. Então, a gente pode escolher o caminho e os resultados e as respostas desse caminho serão fruto dessa escolha.
E, por fim, a reforma íntima é o comando de vida entregue por Deus nas mãos de cada homem, de cada mulher, de cada ser. Não é? É o Pai dizendo para nós, segue teu caminho, faz o teu melhor, busca o teu plano, segue a tua jornada. Então, é uma confiança muito grande que o plano espiritual nos concede. E aí, quando a gente fala em responsabilidade, em benefício, né, quando a gente fala em comando da vida nas nossas mãos, significa o quê, gente? Significa que tudo está por nossa conta, o bom e o não tão bom, não é? Só que aí a gente tem a questão, né, da reforma íntima, que é o seguinte, uma coisa é a expectativa, outra coisa é a realidade. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, todos nós vamos entender que a reforma íntima é uma busca pela melhoria constante e contínua, né? Através das práticas e através do pensamento. Agora, outra coisa é nós colocarmos, de fato, isso em prática. É mais ou menos como aqueles vídeos que você pega, às vezes, uma receita na internet, né? Ou você pega um tutorial para fazer um equipamento, fazer um móvel, fazer um artesanato, e aí você tem lá tudo bonitinho. Quando você compra o material, quando você começa a fazer, ou compra os ingredientes e começa a fazer a receita, o bolo da receita é bem bonito, aí às vezes o bolo que você faz é mais minguado, né? É mais ou menos isso a reforma íntima. Então, os enfoques da reforma íntima são dois. Um é o teórico, que tem a ver com o pensamento. Então, é aquilo que a gente vibra, é aquilo que a gente sugere como melhor, é aquilo que a gente encaminha, é aquilo que a gente planeja. E o outro enfoque é o prático, é a ação. Eu sei que, por exemplo, fazer o bem me ajuda na reforma íntima. Eu sei que, por exemplo, que perdoar me ajuda na reforma íntima. Eu sei que eu deixar o orgulho de lado também me ajuda na reforma íntima. E agora, doar, perdoar, pedir perdão e fazer o bem. Percebe? Existe uma distância entre estes dois pontos, não é? Então, na parte teórica, sempre o encarnado vai ter maior facilidade tanto no entendimento como no que vem a ser a renovação interior. Ou seja, cada um de nós aqui, pelo entendimento que nós temos da doutrina, e pelo tempo que nós estamos no Espiritismo, uns há mais tempo, outros há menos tempo, uns baseados na educação familiar, outros na busca por essa renovação, a gente tem uma certa noção do que vem a ser essa reforma íntima, o que vem a ser essa renovação interior, não é? Então a gente tem esse entendimento, muitas vezes até claro. Já no aspecto prático, há um enorme comprometimento da capacidade de luta do ser humano. Percebe? Então, assim, a gente sabe o que precisa, a gente entende qual é o caminho, a gente reconhece muitas vezes aonde nós estamos falhando, porém, na hora que nós vamos fazer essa reforma, quando nós vamos empreender as ações na prática, nós recuamos, nós ficamos comprometidos, porque significa abrir mão de alguns vícios, deixar de lado, né, proteger, esconder, escamotear algumas vicissitudes, deixar pausado alguns compromissos de crescimento e permanecer no caminho que a gente está, né? Então, a reforma íntima, a teoria e a prática é mais ou menos como essa balança. A expectativa muitas vezes é lá em cima e a realidade está aqui um pouco mais para baixo. Muito bem. Na teoria, o encarnado deveria o quê? Compreender que não é perfeito e que está longe de sê-lo. Então, olha só como é interessante. A reforma íntima passa primeiro pela compreensão de que nós não somos perfeitos, que nós estamos, inclusive, longe disso. Percebe? Então, quando a gente compreende essa imperfeição, fica mais fácil. Então, o reconhecimento, né, dessa imperfeição. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa saber que, por outro lado, né, e para o nosso bem,
A gente não pode deixar de alterar o comportamento, adequando aos modelos cristãos, né? Então, quando a gente percebe que a gente está longe de ser perfeito, a gente faz o quê? A gente começa a mudar esse comportamento, passo a passo, como a gente está vendo aqui na imagem, né? Subindo aí a escadinha nossa de melhoria, passo a passo, para adequar as nossas práticas ao que nos ensina o Cristo. O mais interessante disso tudo é que a reforma íntima ela está inteira no Evangelho. Basta ler o Evangelho, basta ler as parábolas, basta ler os ensinos de Jesus, né? E os ensinos práticos, né? Porque ele praticava esse bem. Então, a gente sabe que não é perfeito, mas a gente tem que buscar essa perfeição. Então, a gente necessita promover, primeiro, uma autocrítica, olhar para dentro de cada um de nós, né? Olhar para o interno, e aí conhecer o que a gente tem para melhorar e quais são esses aspectos e como a gente deve mudar, de que forma a gente deve mudar. Então, é fácil fazer autocrítica? Acho que cada um aqui sabe que a autocrítica é um desafio, né? Como é que a gente se reconhece orgulhoso? Como é que a gente se reconhece ganancioso? Como é que a gente se reconhece impaciente? Como é que a gente se reconhece intolerante? Como é que a gente se reconhece raivoso, irado, inconstante? É um desafio, não é? Então, a gente já começa a sabotar a reforma íntima nessa largada. Porque a gente sempre vai tentar, de alguma forma, encontrar desculpas para não fazer essa autocrítica. Né? Muito bem. Já na prática, o ser humano precisa de passos pequenos, porém seguros. Então, lembra lá atrás da autocrítica, né? Eu falei do orgulho, falei da ganância, falei de grandes defeitos, vamos dizer assim, né? Grandes desvios. Mas na prática, a gente tem que pensar o quê? No primeiro passo, naquele passo inicial. E ali eu vou seguindo em frente o tempo todo. É mais ou menos, a gente teve a Olimpíada agora há pouco, né? Então a Olimpíada pode nos ajudar bastante aí, umas analogias, né? Mais ou menos como a maratona. Né? A maratona ela é gigante, 42 quilômetros ali, né? Então, se você for correr no ritmo dos 100 metros rasos a maratona, o que vai acontecer com o corredor? Ele não chega no primeiro quilômetro. Por quê? A forma de se correr os 100 metros é de uma alta performance que conhece o seu corpo e conhece o sprint inicial e conhece aquela potência de explosão para aquela corrida. Já o maratonista, ele é mais ou menos como nós. Nós temos uma jornada longa, é uma grande maratona, em que nós temos que fazer o quê? Dosar os nossos passos o tempo todo, para que a gente consiga chegar lá na linha de chegada, com os braços abertos, sabendo que nós ganhamos, não é? Porque às vezes acontece de uma pessoa nem perceber que foi ultrapassada e outro ganhar, né? Necessita de algum dia para começá-la, ainda que leve muito tempo para concluí-la. Então, a reforma íntima, essa melhoria, ela precisa ter um ponto de partida. Provavelmente alguns de nós já tenhamos começado, né? Já tenha começado essa reforma íntima. Mas se você tem dúvida, ou se a gente tem dúvida, a gente fala, hoje eu vou começar a revisitar esse meu ponto de melhoria. Hoje eu vou começar a compreender onde eu preciso melhorar. Então, a reforma íntima precisa ter um dia para começar. E não importa o tempo que a gente vai demorar para concluir, mas ela precisa ter um dia em que a gente vai abrir o nosso livrinho, que pode ser um livro imaginário, ou pode ser um livro físico, e que a gente vai anotar. Hoje eu evoluí nisso, hoje eu melhorei isso, hoje eu vou buscar ampliar isso. É importante também a gente ter uma perspectiva diferente, porque quando a gente olha para a nossa encarnação terrena, a gente meio que se ilude, como se a gente tivesse um começo no dia que a gente nasce e um fim no dia que a gente desencarna. E a gente traça uma linha imaginária que eu tenho que fazer tudo do ponto A até o ponto B. Só que quando a gente chega no plano espiritual, nós temos uma linha que ela é muito grande, e essa linha aqui é só isso aqui, assim, ó, dentro dessa linha maior. Então, no fim das contas, a reforma íntima, muitas vezes, e é provavelmente que isso aconteça
quase que na sua totalidade, nós não a encerramos num processo encarnatório, num estágio encarnatório apenas. Fosse assim, nós não precisaríamos estar aqui tantas e tantas vezes. Não é verdade? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Um passo pequeno, seguro, um dia para começar e olhar para frente. Que talvez a minha maratona seja uma ultramaratona, seja um challenger, seja uma grande maratona, e que eu vou cumprir só o primeiro estágio aqui dos 42 quilômetros, mas tem mais tantos lá para frente. Então eu não posso desistir desse caminho. É preciso que nós nos mantenhamos esperançosos, né? Mesmo que a gente enfrente desgastes, frustrações. Puxa vida, eu prometi que eu ia ser mais paciente, eu prometi tanto que eu ia ouvir mais, eu prometi tanto que eu ia ser resiliente, e olha eu aqui praguejando por conta dessa situação, olha eu aqui reclamando do meu vizinho, olha eu aqui reclamando do meu parente difícil, olha eu de novo reclamando porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Então, é importante que a gente entenda que isso vai ser natural, gente. É muito comum que isso aconteça, porque nós somos vacilantes e nós estamos em aprendizado. Nós somos um aluno do infantil, dentro desse processo de aprendizado espiritual. Então a gente vai sentar, dar 2 passos e cair. Vai sentar, vai levantar, dar 2 passos e cair de novo. Mas a gente não pode ter medo de ralar o joelho. A gente não pode ter medo de machucar o bumbum quando cair. A gente não pode ter medo de cair para trás e não ter uma almofada para a gente encostar a cabeça quando cair. A gente vai levantar, vai limpar as feridas e vai seguir em frente. Então é importante que a gente entenda que a reforma íntima é um processo de vigília, né? Vigiar e orar. Então a gente vigiar o tempo todo, fazer uma prece para entender o porquê que a gente está persistindo naquela falha, né? Então, é importante que a gente se mantenha atento aos próprios subterfúgios, às nossas fugas, que muitas vezes buscam o quê? Interromper a reforma íntima. Ah, não, isso não dá. Ah, isso eu não posso fazer. Não, isso está muito cedo para mim. Isso eu não consigo. Não é? Imagina, eu perdoo todo mundo, mas menos fulano. Ah, eu faço tal coisa, mas menos tal coisa. Percebe? Então, assim, é óbvio que a gente vai tentar sabotar. Porque lembra que eu falei lá no comecinho? O primeiro passo é você fazer uma autocrítica. Criticar a si mesmo. E não é uma crítica destrutiva, né? A gente tem que entender que criticar é entender uma situação de maneira detalhada. Criticar não é falar mal. Né? Então, criticar é você entender uma situação ao ponto de você conseguir dividir essa situação em vários pontos para compreendê-la. Então, a gente vai criticar aquela situação, a gente vai analisar, a gente vai esmiuçar. Né? Então, gente, qual que é a conclusão que a gente tem, antes de eu fechar a apresentação, a gente fazer uma fala sem apresentação na tela, é que tanto na teoria quanto na prática da reforma íntima, nós temos a necessidade o quê? De mantermos confiantes em nós mesmos em todo o processo. Então, a teoria é beleza, a gente consegue entender, a gente consegue compreender, e a gente vai conseguir desenhar essa reforma íntima. Não é? E a reforma íntima vai ser por partes, né? E na prática, a gente vai tentar fazer e executar, e de maneira confiante a gente vai seguir esse processo, não é? O descrédito não nos será útil em momento algum. Então, a gente não pode... Imagina o seguinte, se um maratonista, se um esportista não confiar nele mesmo, quem é que vai confiar? Não é? E a gente pode ver muitos casos, né? A gente viu, inclusive, vou usar a Olimpíada de novo de exemplo de propósito, que tinha casos que, às vezes, o próprio atleta não acreditava nele, mas a mãe, a esposa, a namorada, o namorado, o marido, o pai, acreditava. E aí essa pessoa se baseou nessa força do outro. Então, sim, nós podemos pedir ajuda. As pessoas que nós amamos, as pessoas que nós confiamos, aquelas pessoas que podem nos orientar nessa jornada. Nós não estamos sozinhos, não é? É importante que a gente aprenda a lidar com as ilusões, né? Porque se a gente quer seguir em frente, não dá para a gente falsear a realidade. Se a gente está buscando uma reforma plena,
Não dá para a gente falar, beleza, ó, já fiz aqui, ó, perdoei 4 vezes, olha, já estou no ponto, estou beleza pura. Já posso dar umas rateadinhas. Não. Olha só que legal. Agora já não explodo mais aqui em casa, mas aí explode com os amigos. Ou explode consigo mesmo. Percebe? Então, assim, a gente tem que conservar essa perseverança, mas a gente não pode iludir, né? Que a gente está ali fazendo algo, né? Sendo, tá vendo? Eu vou na prece toda quarta-feira. Então, já estou bem, tá vendo? Já estou no caminho. Exatamente, você está no caminho, não é? Então, lembrar, né? Se precisar, descansa, faz uma prece, se precisar, dá uma pausa, medita, mas jamais a gente vai desistir, tá? Nós vamos ter, certamente, encarnados que vão se frustrar nas primeiras tentativas, né? Na busca do êxito, né? Mesmo que a pessoa tenha capacidade de seguir em frente, mesmo que a pessoa tenha capacidade de vencer aquele momento, né? Aquilo que incomoda, é possível chegar lá, né? Qual que é o segredo, então, gente? O segredo é muito simples. É começar devagar. Uma coisa por vez. E, de preferência, com as coisas que menos nos incomodam, primeiro. Então, a gente vai pensar sempre em buscar aquilo que menos nos incomoda, sem pretensão. Já quero logo sair de Samuel para Buda. Não vai rolar, infelizmente. Eu quero sair de Samuel para Madre Teresa de Calcutá. Não vai sair. Tomara que eu seja, pelo menos, alguém que está um pouquinho melhor que eu, né? Que eu chegue no estágio um pouquinho melhor do que eu já estou. Que eu consiga ser um pouco melhor do que eu já sou, já é um grande passo, não é? Um Samuel 1.2, não dá nem para ser o 2.0, né? Então, esse é o segredo, a gente começar devagar e a gente focar primeiro naquilo que menos nos incomoda, não é? Então, gente, na parte da apresentação, é isso, não é? Então, eu gostaria que cada um de nós refletíssemos sobre quais são os pontos que cada um de nós precisaríamos melhorar inicialmente. Qual seria a primeira coisa que viria na nossa mente que eu gostaria de ser melhor amanhã do que eu sou hoje? Qual é aquele pequeno defeito que me incomoda, aquele pequeno desvio que me incomoda? Qual é aquela prática que me atrapalha às vezes e que eu preciso mudar? E aí é por esse ponto que a gente começa. Então, a reforma íntima, eu diria que ele é um grande guia de como seguir os ensinamentos de Jesus. Porque ali você vai pegando o evangelho, vai pegando as lições que Cristo deixou através das parábolas, as lições que ele deixou em todos os seus sermões, as lições que ele deixou nas suas falas, as lições que ele deixou através dos seus apóstolos, como Paulo, por exemplo, né, que foi um apóstolo tardio, né, que foi um convertido tardio que trouxe tantas lições, as lições da espiritualidade amiga, né? Nós temos uma facilidade muito grande, porque nós temos uma renovação de ensinos quase que em tempo real, porque a espiritualidade sempre está ditando novos conteúdos, né? Vocês percebem como nós temos um grande bônus em relação, às vezes, a muitas outras práticas de religiões? Que o plano conversa conosco o tempo todo. Se você olhar, por exemplo, na biblioteca espírita, todos os meses chega um livro novo. Chega um livro novo todos os meses na biblioteca de uma igreja, às vezes, de uma assembleia? Não sei se chega todos os meses uma série de livros. Nós não, nós temos conhecimento o tempo todo. Os espíritos falam conosco o tempo todo. O nosso mentor fala conosco o tempo todo. A nossa consciência, que nada mais é do que essa intuição, essa conexão com a nossa missão assumida no plano espiritual, fala conosco todas as noites. Às vezes nós não queremos ouvir, mas ela fala conosco. Aí a gente vai lá, desvia, liga a TV para ver o jornal, que é mais rápido, né? Então, quando essa voz fala conosco, é quando nós temos que buscar a nossa reforma íntima. Não é? Então, eu gostaria
de agradecer essa oportunidade. Eu gostaria de aproveitar esses minutos que nos faltam antes do nosso passe, para que nós fechássemos os nossos olhos por alguns minutinhos apenas, e que nós refletíssemos, cada um de nós, em nosso lar, cada um de nós com as pessoas que estão do nosso lado, e refletíssemos sobre o quanto nós podemos melhorar e por onde, ó Pai, nós deveríamos começar. Qual o primeiro passo? Nós pediríamos ao Pai, à espiritualidade, que na sua bondade e piedade infinita, bondade infinita, misericórdia infinita, nos disponibilizasse um pequeno mapa com este caminho para o nossa melhoria, para a nossa reforma íntima. Nosso primeiro passo da reforma íntima. E com esse mapa, que certamente cada um de nós recebemos agora, um pequeno mapa, com um caminho, com certeza nossos caminhos foram todos caminhos floridos, caminhos iluminados, caminhos de luz, o caminho que a gente escolher. Que nesse caminho, a cada passo que nós dermos, nós sejamos capazes de apreciar a paisagem, a cada passo que nós dermos, melhorando. E a cada passo que nós dermos e nós melhorarmos, a paisagem fica ainda mais e mais vibrante e agradável aos nossos olhos. E mais um passo que nós dermos, conseguimos sentir os perfumes e a reforma íntima fazendo efeito, abrindo os nossos sentidos. E mais um passo, nós somos capazes de ouvir os cantos dos pássaros, as águas caindo em alguma cachoeira próxima, e mais um passo, a gente consegue ver as revoadas, consegue ver e sentir a espiritualidade inteira nos invadindo com a sua coragem, com a sua força. E a reforma íntima, como a gente pode perceber nesse pequeno exercício, é bem mais fácil do que a gente supõe. Que assim seja,